Para encerrar o nosso assunto visto na aula, a gente vai dar uma olhadinha no desenvolvimento dirigido a testes, né? Então, a gente viu lá que a gente pode, ao invés de ficar testando como a gente fez, criando um main, né, e tudo para testar, executando manualmente, a gente pode ter algo que seja feito de forma mais automática, né? No caso aqui existem frameworks, né, existem pacotes de software que eles são especializados no desenvolvimento dirigido a testes. No caso do Java, um dos mais famosos, se não o mais famoso, é o JUnit, né? Ele é um framework de teste para testes unitários. O que seria o teste unitário? Seriam testes para funções, para funcionalidades específicas, para cada unidade, né? Então, aqui é um exemplo de como funciona o JUnit, né? O que é que você faz? Você tem a sua classe, né, uma classe normal, não tem nada de especial. A diferença dessa classe é que dentro dela a gente tem um arroba teste, né, uma anotação teste, e essa arroba teste ela é uma anotação que diz que aquilo dali não é uma função qualquer, ela é uma função de teste, né? Uma função que é do framework de testes, que no caso é o JUnit, né? E dentro do JUnit a gente tem um método, né, que é é, esse assert equals, né? Esse assert equals é uma acessão, né, como a gente viu lá no nosso no início, né? A acessão é que eu digo, olha, é, eu quero que esse valor seja, que essa condição seja satisfeita, né? Então nesse caso aqui a gente é como se a gente tivesse uma classe de calculadora e eu vou é, pegar dois valores, 6 e 2, vou chamar o método divide e eu quero que o resultado dessa divisão seja igual a 3. Então eu vou colocar aqui acerte equals 3 divisão, né? Nesse segundo método aí, além da anotação teste, eu tenho um, um parâmetro que eu passo para ele, que é o que? Que eu espero que uma exceção aconteça. Então, nesse caso aí, eu vou chamar o calculadora.divide, só que um valor é 6 e o outro é zero. Então, quando eu fizer 6 dividido por zero, o esperado é que aconteça uma exceção do tipo arithmetic exception, né? E se não acontecer? Se não acontecer, o teste ele falhou, né? Ou seja, o teste não foi como o que eu estava esperando, certo? Então, isso aí é só uma amostra, né? De como a gente usa o JUnit, mas a gente coloca dentro dos nossos arquivos testes que sejam de acordo com o que a gente está tentando provar, né? Então, nesse caso aí eu estou querendo provar que o método de divisão ele está retornando o valor certo quando ele deve retornar quando eu faço uma divisão, e ele está retornando uma exceção quando eu faço uma divisão por zero, que é o normal que eu espero de uma divisão por zero, certo? Então vamos ver aqui como é que a gente faria um, um, um teste com esses métodos aqui que a gente acabou de criar. Então aqui a gente está com essa classe personagem, né? E vou fazer dois testes aqui, um de atributo para testar atributos, né? Então vou criar aqui uma nova classe, né? Vou colocar o nome teste unitário personagem, e nessa minha classe teste unitário personagem eu vou criar uma função, vou criar aqui uma função public void testa força. E nesse caso aqui eu vou colocar uma anotação arroba teste, certo? Então, vou importar aqui, né? Vou importar esse aqui teste de org.junit, né? E
vou criar aqui como se eu estivesse fazendo meu teste. Então eu vou criar um personagem, P vai receber new personagem e ele vai ter força 20, agilidade 15, inteligência 10. E digamos que eu queira, aqui no caso eu tenho que tratar a exceção, né? Vou repassar a exceção, né? E vou colocar aqui, certo, que o acerte equals, né? Existem outros métodos, e acerte equals, onde eu quero que o meu atributo p.getForça seja igual a 10. Já que eu atribuí 10 ao meu atributo força, eu espero que, no caso aqui 10 não, né? É 20. Mas, bom, a gente vai executar assim desse jeito. Então, eu vou executar aqui. Aqui, ao invés de run as Java Application, tem JUnit Test, né? O que é que vai acontecer? Executei o meu teste. O que é que disse aqui? Que o teste falhou, né? Aqui tem falhas, né? Onde é que teve a falha? Aqui em teste força. Por que esse resultado aqui deu uma falha? Porque a força não é 10, a força é 20. Então, nesse caso aqui, se eu testar que a força é 20 e executar de novo, aí beleza, ó, zero erros, zero falhas. Então, eu criei essa função e ela testou que o esperado, que era 20, deu certo, né? Ou seja, cria um personagem com força 20 e quando eu dou o get força, ele vai retornar 20, certo? Ah, beleza. Da mesma forma, eu vou criar aqui um outro teste, que eu vou chamar aqui de teste agilidade, e vou dizer, olha, eu espero que o meu get agilidade retorne 20, que no caso aqui está errado, né? Mas vamos executar de novo. O que é que aconteceu? Ele deu que o teste força estava ok, né? E o teste agilidade deu um erro. Aí aqui ele diz, ó, acerte um erro, né? Era esperado 15, mas foi 20, né? Então no caso aqui eu disse, não, na verdade o que eu esperava era 15 mesmo, né? Aí aqui todos os testes passaram, certo? Então aqui é é, o bom de criar uma classe de teste é porque ele executa todos os testes que estão dentro dessa classe e diz quais foram os que falharam, quais foram os que passaram, né? Aí digamos, eu vou colocar aqui um arroba teste. Aí vou colocar que o expected, o resultado esperado, seja um atributo legal exception. Certo? E aqui eu vou criar aqui um novo teste e esse meu teste eu vou colocar aqui testa inteligência inválido, certo? Aí aqui, digamos, ao invés de 10 eu vou colocar menos 1, certo? Nesse caso aqui não é para acontecer, não é pra gente ter se eu colocar aqui que o teste de inteligência dá menos 1, não é para ele dar certo, né? É para ele dar uma exceção. Então, ó, falhou. Porque ele esperava que acontecesse um atributo legal exception quando eu desse o get inteligência e não desse menos um, que foi o que realmente aconteceu. Mas por que que isso aconteceu? Aí quando a gente for olhar lá na nossa classe personagem,
Ah, eu não estou lançando uma exceção quando o atributo inteligência for inválido. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui ao invés de agilidade, eu vou colocar aqui inteligência. Se inteligência for menor que 1 ou inteligência for maior do que 20, lance um new attribute legal exception dizendo que o atributo inteligência falhou. Então, nesse caso aqui, o meu teste ele falhou porque eu esperava que ele desse uma exceção, mas ele deu que estava tudo certo, né? Então, agora, quando eu fizer o meu teste, ele disse: opa, tudo certo. Ou seja, você botou um valor inválido e, como esperado, a chamada do método ele retornou um atributo ilegal exception. Então, ao invés da gente criar ou esperar fazer um programa interativo em linha de comando, ou em janela, ou em web, para testar os nossos programas, se eles estão funcionando ou não, a gente cria é, um conjunto de testes, né, no caso aqui testes unitários, para testar se cada funcionalidade que a gente fez está correta. E nesse caso aqui, testar se está correta significa o quê? Se eu colocar um valor, eu espero que seja esse valor. Se eu colocar um valor inválido, eu espero que ele dê uma exceção. Então, isso é o nosso é, é usar esse nosso framework de testes aí, no caso é o JUnit, né? Então, eu coloquei alguns exercícios para vocês lá nos slides, né? Inclusive usando o JUnit, né? Então façam os exercícios, né? E qualquer coisa eu tiro a dúvida lá pelo Telegram. Valeu, pessoal.